A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 3 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, o Espírito Santo no Antigo Testamento. E o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele pode ser visto sob 3 nomenclaturas. A primeira, ela pode ser vista como Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, ou apenas meu espírito, e esse espírito com a inicial maiúscula, tá? Então, todas as vezes que nós encontramos no Antigo Testamento essas definições, no original, elas têm a mesma palavra, que é Ruach, como nós já vimos nas lições anteriores, ok? Então nós já sabemos dessas 3 definições. Nós podemos ver 3 exemplos citados no Antigo Testamento para essas nomenclaturas. A primeira, nós podemos ver lá em Gênesis 1:2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra no original é Ruach ou Ruach, tá? E aí, a outra definição é Espírito do Senhor, que a gente pode ver lá em Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aqui já a nomenclatura é Espírito do Senhor. E a outra definição é em Zacarias 4:6, que diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós podemos notar que essas 3 nomenclaturas, lá no original, é a mesma palavra, Ruach, ok? Ou Ruach. Isso fica muito patente para nós, essa coerência, né, com relação ao Espírito Santo. Seguindo adiante, o tópico 1 vai dizer o seguinte: o Espírito Santo no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou da Palavra de Deus mesmo. E aqui nós temos a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes são os 5 livros do Antigo Testamento. Lá na Bíblia hebraica, ela é definida como a Torá, tá? Ou a lei. E aí, nós temos dentro da Torá, dentro da lei, nós temos esses aspectos. O que essa lei traz para aqueles que têm ela sob o seu domínio? Ela tem a instrução, ela tem o ensinamento e ela tem o apontamento. Ou seja, dentro da Torá, nós encontramos essas 3 definições, ou esses 3 aspectos que engloba todos os 5 livros da Bíblia Sagrada. Dentro ainda do Pentateuco, nós encontramos a atuação do Espírito Santo em evidência aonde? Na criação, também no ensinamento e também na capacitação. Nós vamos ver isso mais adiante nos próximos tópicos. O tópico 1.1 vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus capacita trabalhadores para o tabernáculo. Olha só, o Espírito Santo é uma ação capacitadora, também é uma ação seletiva. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava disponível para todos, mas era uma capacitação seletiva. Ele determinava a quem ia receber essas capacitações, e nós vamos ver melhor isso ao longo da lição. Então nós já sabemos que é uma ação capacitadora e também uma ação seletiva. E o que ele concede? O que o Espírito Santo concede àqueles que têm essa capacitação? Primeiro, concede uma capacitação de sabedoria, também de entendimento, de ciência, de criatividade e também que replicasse. Isso está muito patente. Eu peguei todas essas palavras
lá de Êxodo 35, do verso 30 ao 35, quando o Senhor manda separar Bezalel para que ele possa ser o artífice, aquele que vai trabalhar com os utensílios do tabernáculo. E aí nós encontramos o Espírito Santo, o Espírito de Deus encheu de sabedoria. Também o Espírito de Deus dispôs do coração para ensinar. O Espírito de Deus deu sabedoria do coração. Nós encontramos o Espírito Santo dando criatividade, criando invenções. E também o Espírito Santo capacitando para que essas pessoas ensinassem. Olha que interessante, você e eu, e todos aqueles que usam do ensino para ensinar outras pessoas, não podemos fazer isso se não for a capacitação do Espírito Santo. Olha o privilégio que nós temos. Porque lá em Êxodo 35, verso 30 ao 35, nós vemos que o Senhor deu o Espírito Santo a Bezalel, mas ele também capacitou ele para que ele pudesse ensinar outros, para que auxiliasse nos utensílios, na criação dos utensílios do tabernáculo. Então, ele tem também essa capacitação, ele concede isso para que nós possamos ter a habilidade de ensinar. Isso é maravilhoso, não? O tópico 1.2 vai dizer o seguinte: o Espírito guiando o povo no deserto. Êxodo 13, 22 diz o seguinte: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa coluna, ela representa a presença do Espírito Santo. De que forma? Orientando, protegendo e também acalentando. O deserto não é lugar fácil. O deserto precisa que tenha algo ou alguém a orientar, porque a paisagem é sempre similar, é sempre igual. Então precisa de alguém guiando. Também precisa de proteção. Lugar de serpentes, lugar de feras. E olha, uma coluna de fogo à noite espanta as feras. O povo estava protegido. Também acalentador. O deserto à noite é muito frio. E ele tinha o que? A proteção. Também durante o dia tinha a coluna de nuvem que protegia o que? Do sol, ou seja, gerava uma sombra. O povo estava sempre protegido. Isso representa o Espírito Santo, essa ação protetora, orientadora, acalentadora, tudo isso arremete ao Espírito Santo de Deus. O tópico 2 vai dizer o seguinte: a atuação do Espírito Santo nos reis e profetas. Nós já falamos um pouquinho no início, mas é bom salientarmos que a escolha que o Espírito de Deus fazia aos reis e os profetas era de forma seletiva, não era dado a todos esse privilégio. Também era temporal, ela tinha uma ação que levava um certo período. Também objetivava o que? Uma finalidade. Tudo isso era muito seletivo, era muito bem restrito. E nós vamos ver melhor isso. E uma frase que define isso é tornar dinâmico. O Espírito de Deus tornava essas pessoas dinâmicas, reis e profetas dinâmicos. O tópico 2.1 tem por título Reis sobre os domínios do Espírito de Deus. Aqui é muito importante a gente notar que o Espírito de Deus, ele se apossava desses reis. E olha só o que tem lá em 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profeta lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Aqui o texto está falando de Saul.
Depois que Saul foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Saul. Olha também em 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel 16:13. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo se apodera desses reis. E se apodera para quê? Se apodera porque eles precisam ter capacidade para governar. Esses homens não vieram de escolas, universidades de administração pública. Não. Eram homens comuns. Homens que estavam cuidando das suas vidas. Saul estava cuidando de jumento. Davi estava cuidando de ovelha. Ou seja, esses homens, eles não tinham preparo, humanamente falando, para governar pessoas. Mas o Senhor, mediante o Santo Espírito, os capacita para governar politicamente, belicamente e juridicamente. Politicamente, esses homens têm a capacidade de gerir toda a política do povo de Israel, de governar sobre aquele povo, de trazer melhorias, melhores condições na economia, melhores condições de vida, também bélica. Esses reis eram responsáveis pelas estratégias de combate, os reis iam à guerra, os reis tomavam decisões de combate, ou seja, belicamente eles tinham que ter uma capacidade, uma orientação. E juridicamente eu deixei 1 Reis 3:16 ao verso 28, que é com o rei Salomão. Ele pede sabedoria e o Espírito Santo se apodera dele para quê? Dando sabedoria. Olha ele julgando uma causa jurídica, as duas mulheres que um filho morreu e a outra queria tomar. Olha a sabedoria que ele utilizou, sabedoria jurídica, o Espírito Santo capacitando reis para gerir o povo, para governar sobre o povo. Amém? Então nós vemos uma capacitação de governo para os reis. E olha só o tópico 2.2, falando em nome de Deus. Aqui nós vamos ver uma capacitação para homens que eram mensageiros de Deus. Observe, 2 Pedro 1:21, diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos que os profetas falavam em nome do Senhor. E aqui, ó, lá os profetas maiores, que são os 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas, eles eram orientados, capacitados pelo Espírito de Deus. Eles não falavam de si mesmos, mas eles falavam mediante o Espírito Santo que estava neles, habitando neles. Tornar próspero não é o significado da palavra apoderar-se. Olha só, tornar próspero, ser proveitoso agora é para governar? Não. Ser proveitoso para transmitir os oráculos de Deus. Esses oráculos eram as orientações que o Senhor dava aos profetas e os profetas transmitiam ao povo, também transmitia aos reis, orientava, alertava, mostrava o futuro, mostrava o que era certo, o que era errado, como que deveria proceder, como o povo estava diante de Deus. Tudo isso se dava mediante uma capacitação do Espírito de Deus sobre estes homens.
E não é fácil ser profeta de Deus. Eles foram mortos, eles sofreram. Tudo isso o Senhor Jesus fala lá na frente. Olha, vocês, ele acusa a religião judaica, ele acusa os fariseus, vocês mataram os profetas, vocês são assassinos de profetas. Estes profetas sofreram muito por ter essa unção. Tenha a unção de Deus. Prepare para as batalhas. Prepare para as acusações. Prepare para as objeções. Prepare para as rejeições. Mas vale a pena. É privilégio ter o Espírito Santo de Deus nos usando para orientar, para falar. É motivo de honra. O tópico 3 diz o seguinte: a inspiração do Espírito Santo nos livros do Antigo Testamento. Aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender porque o comentarista coloca essas divisões, e essas divisões, elas devem ser tratadas sob o aspecto da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, como muitos dos irmãos sabem, ela é o nosso Antigo Testamento. Os mesmos livros que tem na Bíblia hebraica são os mesmos que tem no nosso. Porém, na Bíblia hebraica, ela é tratada de uma forma diferente. Ela é dividida de uma forma diferente. Ela possui os 36 livros. Porém, na Bíblia hebraica, ela é dividida de uma outra forma. E a palavra que define isto, ou define a Bíblia hebraica, é o Tanakh. O Tanakh, e já eu explico o porquê desse nome, é a Bíblia, é como se dá o nome da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Os judeus não têm o Novo Testamento, eles não creem no Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento que tem em nossas Bíblias é a Bíblia hebraica, é o todo deles, ok? E como que isso se dá? Tem uma divisão. Ela tem uma divisão em lei, é chamada de Torá, que é composta por 5 livros, assim como nós conhecemos. Também profetas, que é chamado de Nevim, que ela possui 8 livros. E também os escritos, que é o Ketuvim, e ela possui 11 livros. Como que isso se dá? Lembra que o Senhor Jesus, lá em Mateus 5,17, ele diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, a Bíblia de vocês está organizada dessa forma, não é? Lei e profetas. Só faltou falar os escritos, mas ela é definida assim, em lei, profetas e escritos, ok? A diferença é que lá nos profetas, como nós temos as divisões, né? Os profetas maiores, profetas menores, eles não, eles juntam tudo. E aí fica apenas 8 livros, tá? Então, para entender melhor, na nossa Bíblia, nós temos para cada profeta um livro. Eles não, eles têm apenas 8, eles juntam todos os profetas juntos, em 8 livros, ok? E só para nós entendermos isso. E os 11 livros que ele tem, que é o Ketuvim, que são os escritos, ali estão os livros sapienciais, né? Está ali os livros poéticos, né? Por exemplo, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Todos esses livros estão classificados dentro dos escritos. Então, a Bíblia hebraica possui 24 livros, tá? Porém, não é que está faltando livros. O nosso tem 36. Mas tem que ser entendido que eles juntaram alguns livros e por isso eles têm um total de 24 livros, contrário a nós que tem 36. Porém, são os mesmos livros. Eles apenas juntaram, ok? Como eu deixei bem dividido e explicado aqui nesse slide. E aí, a palavra Tanakh, que é a Bíblia, né, o nome definido para a Bíblia judaica, ou a Bíblia hebraica, é Tanakh por quê? Porque eles pegam a primeira letra de cada divisão
do seu livro. Por exemplo, eles pegam o T da lei, né, da Torá, eles pegam o N lá de Nevim, que é os profetas, e eles pegam o K de Ketuvim, que é dos escritos. Então essas três letras juntas, eles colocam dentro da sua língua, se chama Tanakh. Tanakh é o nome da Bíblia hebraica, ok? Então, aqui está a explicação. Muitos pensam que a Bíblia dos judeus é a Torá. Não, a Torá é a lei, ok? São 5 livros, porém o nome da Bíblia é Tanakh. O Antigo Testamento foi escrito por um distanciamento. Esse distanciamento ele é temporal e ele é geográfico, tá? Então, quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo inspirou homens que estão distantes em tempo, mas também geograficamente. Isso nós vamos ver melhor aqui na frente. O 3.1 diz o seguinte: a inspiração da revelação. Primeiro, nós precisamos compreender o que é inspiração. Inspiração é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois liberá-lo para fora do corpo através da expiração, realizando um ciclo respiratório. O que seria essa inspiração? O Espírito Santo, como vento, o Ruach, ele inspira os homens, ele coloca o entendimento, ele coloca o conhecimento para que esses homens possam ser o seu escriba. Os homens de Deus foram os escribas, eles escreveram. Não estou falando dos escribas dos fariseus, não. Eu estou falando do escriba da profissão mesmo, daquele que escreve, daquele que tem a habilidade de escrever. Aqui nós vemos o Espírito Santo revelando aos homens e os homens escrevendo isso, trazendo isso, verbalizando, transcrevendo, para que os homens conhecessem os desígnios do Senhor, as orientações que o Senhor tem, as revelações para a humanidade, ok? Então, o Santo Espírito, ele revela na Gênesis a coerência e também o detalhamento. E aqui é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar. Por quê? A Gênesis é o início, Gênesis é o início de tudo. Ou seja, quando ele diz lá, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e não existia homens. Não tem homens para relatar isso. Somente estava ali presente o nosso Deus, Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Nós tínhamos a Trindade Santa na criação, não tem homens para relatar. E isso foi dado mediante o Santo Espírito a Moisés. E Moisés viu, compreendeu, ouviu do Santo Espírito. E o Santo Espírito orientou e ele, transcreveu. Isso é importante salientarmos, porque a riqueza que há no Gênesis, como tudo é muito coerente, como tudo é detalhado, isso não pode se dar por uma visão humana, ainda mais em tempos remotos, como foi o período a qual Moisés existiu. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele não deixa lacunas, não deixa nada solto. E toda a Bíblia, ela é muito coerente, ela se completa, ela se responde, ela conversa. Os livros, as passagens se conversam e nunca elas se confrontam. Nunca elas têm uma ideia que destoa da verdade. Muito pelo contrário, elas são muito coerentes. Amém? Isso só foi possível porque o Espírito Santo usou homens para que pudessem escrever, trazer a revelação de uma forma única, longe do tempo,
longe geograficamente. Esses homens não estavam vivendo no mesmo período, não viveram exclusivamente em uma região. Não, eram em várias regiões e em tempos diferentes. Amém? Seguindo adiante, o tópico 3.2 diz o seguinte: os livros históricos e sapienciais. Nós podemos notar que os livros históricos e sapienciais, eles têm uma organização. E essa organização, ela se dá de que forma? Nos sapienciais e poéticos, nós vemos os conselhos, nós vemos também o espelho da vida, nós vemos os homens mostrando como viver bem, como o homem deve proceder diante de práticas erradas. O nosso Deus orientando mediante a vivência humana, mediante o que é certo, o que é errado, o que dá certo, o que dá errado, o proceder certo, o proceder errado. Tudo isso nós encontramos nesses livros sapienciais e poéticos. Também nos livros históricos, nós encontramos os registros dos acontecimentos. Para nós termos uma compreensão, meus irmãos, a Bíblia, ela não esconde nada. Mesmo os erros do povo de Deus está lá, não tem nada encoberto. O Senhor nosso Deus deixa a sua palavra de forma que, ora, nos erros dos homens nós vemos a infidelidade, a desobediência, mas também nós vemos o nosso Deus com a sua ação perdoadora, com a sua ação de misericórdia. Nós vemos esse Deus na história da humanidade. Nós vemos também nas profecias, que eram ditas, faladas, e essas profecias elas eram de convocação ao arrependimento, elas apontavam para o futuro, elas apontavam para o Messias. Essas profecias, elas se cumpriram, se cumprem e vão se cumprir. E isso que é maravilhoso. Não fica nada sem acontecer. Isso é muito sério. Observe o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo isso nós conseguimos enxergar. A esperança, ela vem tudo isso. Nos livros sapienciais, nós vemos que mediante um bom proceder, o homem será feliz. Nós observamos na história que aqueles que erraram, que pecaram, que desobedeceram, tiveram um triste fim. Mas aqueles que honraram a Deus, que obedeceram, que tiveram temor, foram prósperos. E isso alimenta a nossa esperança. Também nas profecias, nós vemos que o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E isso é muito patente porque ele é nossa viva esperança. O quê? Um dia morarmos com ele em estado de glória, em estado de glorificação na eternidade. Então, essa palavra gera esperança. Tudo que está escrito na palavra de Deus gera esperança para nós. Que isso possa estar patente em nossas vidas. Que o Espírito Santo se aposse de nossas vidas cada dia mais, nos orientando, nos capacitando, nos santificando, para que nós possamos estar como sua ferramenta para ser usada no ensino, no proceder, no ajudar o próximo. Amém, meus irmãos? Este foi o comentário dessa semana. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, divulgue isso a outros irmãos, se isso é útil a você. Que o Espírito Santo se aposse de sua mente, encha sua boca, e quando você falar diante de sua classe, que os corações sejam aquecidos, despertados e saiam dali da sua aula, não com as suas mãos cheias, mas com os seus corações cheios da maravilhosa presença do Espírito Santo e do seu conhecimento. Assim, meus irmãos, eu prezo e oro
quando eu lembro dos irmãos, lembro dos professores, lembro dos inscritos neste canal, para que o Espírito Santo use a cada irmão, a cada irmã como sua ferramenta diante de suas classes. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.